E se existisse um manual prático para intervir diretamente na política do Brasil? Bom, é exatamente isso que a gente vai destrinchar hoje. Um guia tático que propõe transformar o cidadão comum em um verdadeiro agente de mudança. Pois é, a fonte que a gente vai analisar hoje termina com essa frase, que é bem forte, né? Ela resume toda a filosofia por trás do guia, a de que o poder real está nas mãos das pessoas, desde que elas saibam onde e como agir. Vamos mergulhar nessa estrutura. Então, olha só como a gente vai quebrar isso. Primeiro, vamos entender a ideia central, o coração do guia. Depois, a gente parte para as ferramentas práticas, tanto em nível nacional quanto lá no nosso município. Na sequência, vamos ver as armas jurídicas que o guia diz que estão à nossa disposição. E, por fim, como tudo isso se junta num plano de ação. Vamos começar pelo começo, né? Para entender o guia, a gente precisa primeiro entender qual é a base de tudo. Que novo tipo de poder é esse que ele apresenta como a chave para tudo? A base de tudo é esse conceito aqui, o poder constituinte difuso. Sabe aquela ideia de que nosso poder como cidadão começa e termina na urna a cada eleição? Então, a teoria aqui diz que isso não é verdade. Esse poder é uma força constante, que pode e deve ser usado o tempo todo, seja por meio de ações técnicas ou ocupando os espaços que as instituições já oferecem. Beleza, a teoria é interessante. Mas e na prática? Como é que se faz isso em nível nacional, lá em Brasília? O guia aponta para um caminho bem específico, uma espécie de portal digital. E a ferramenta para isso, segundo o guia, já existe e está aí, ao alcance de um clique. É o portal e-Cidadania do Senado Federal. A ideia é que esse é o caminho mais direto para uma pessoa comum furar a bolha de Brasília e forçar o debate sobre um assunto que veio do povo. E o funcionamento é bem direto, tem um passo a passo claro. Primeiro, qualquer pessoa pode ir lá e cadastrar uma ideia. Simples assim. O desafio vem depois, conseguir 20 mil apoios online em 4 meses. Se bater essa meta, a ideia deixa de ser só uma ideia e vira oficialmente uma sugestão legislativa. E aí o jogo muda, porque a lei obriga que uma comissão do Senado analise e debata o assunto. Então guardem esse número, 20 mil. É o número mágico. É o que transforma uma vontade popular em algo que legalmente o poder público não pode mais varrer para debaixo do tapete. É, na prática, um mecanismo de democracia digital. Mas nem tudo acontece em Brasília, certo? O guia desce para o nível municipal e mostra como dá para agir na base, lá na nossa cidade, no nosso bairro. Aqui a coisa fica mais mão na massa, sabe? O guia aponta alguns caminhos, desde a famosa iniciativa popular, que é basicamente criar um projeto de lei e sair coletando assinaturas, até ferramentas mais administrativas, como os requerimentos, que são pedidos formais que podem pressionar a prefeitura a agir ou a prestar contas. E olha só que ferramenta poderosa essa aqui. Com a assinatura de só 5% dos eleitores de uma cidade, é possível protocolar um projeto de lei direto na Câmara Municipal. Ou seja, não precisa convencer um vereador a propor a ideia. É um atalho constitucional, um instrumento de democracia direta pura. O guia vai além e apresenta uma tática mais, digamos, estratégica. Eles chamam de cavalo de Troia administrativo. A lógica é a seguinte: prefeitos de cidades vizinhas podem se unir em consórcios para tocar obras e serviços juntos, o que, em tese, diminuiria a dependência de grandes empreiteiras e geraria economia para o bolso de todo mundo. Mas não é só sobre criar leis, não. O guia também quer transformar o cidadão num fiscal, um auditor mesmo, com o que ele chama de armas de pronto emprego para usar na justiça. E aí fica a pergunta, né? Como é que uma pessoa comum, sem ser advogado nem nada, pode de fato brigar na justiça contra um gasto do governo que parece um absurdo, que parece superfaturado? O guia diz que existe um caminho. O segredo, segundo o documento, é provar o prejuízo aos cofres públicos. E eles dão um exemplo bem chocante para ilustrar isso. A diferença de custo mensal para manter um detento, dependendo da gestão. A essa diferença de valor, o guia dá o nome de markup de corrupção, sugerindo que essa discrepância já seria uma prova da ineficiência. E a arma jurídica para fazer isso tem nome, é a ação popular. É uma lei antiga, lá de 65, que basicamente diz o seguinte: qualquer cidadão pode entrar na justiça para anular um ato do governo que seja prejudicial ao patrimônio público. E um dos argumentos que podem ser usados é justamente o da falta de eficiência. Na prática, é como se a lei desse a cada pessoa o poder de ser um fiscal. Certo, então a gente já viu as ferramentas nacionais, as municipais e as jurídicas. Mas como é que uma pessoa sozinha consegue botar tudo isso de pé? Para isso, o guia propõe um roteiro prático. E aí o guia amarra tudo num plano de ação, um verdadeiro roteiro de missão.
Começa com a fase digital, que é a mais simples. Votar, apoiar, compartilhar ideias online. Depois, evolui para a fase de campo, que é ir para a rua, coletar dados que provem as ineficiências. A terceira fase, a institucional, é usar esses dados para fazer denúncias formais. E por último, a fase pedagógica, que é a visão de longo prazo, ensinar tudo isso para outras pessoas. No final das contas, depois de ver tudo isso, o guia nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Se a lei realmente nos dá todas essas ferramentas, como a gente viu aqui, o que então impede que elas sejam usadas em massa? Fica a reflexão de que talvez o poder já esteja disponível, faltando apenas a decisão de usá-lo.